Oi. Caraca, professor, nosso resumo tá ficando mó bom. Eu e Léo agindo, cara, rapidamente, tá ficando mó top. Acabou a reunião, não acredito. Pois é. Caraca, Léo, bate aí, na moral, Que a gente é muito raiva, top, gente. na moral, na moral. Eu Os tinha dois até fazendo. esquecido que ia acabar, tava falando super empolgada. Caraca, mano, tava muito bom, tava muito bom. Tô mesmo. Caraca, a gente tava fazendo tudo. A gente tava anotando a assembleia, a gente tava anotando os cônsules, os direitos, o peão, a pirâmide, Tudo tudo, a gente tava anotando direitinho. tudo. Caraca, a galera ia acabar, que tristeza. Ai, meu Deus. Brincadeira, né? Poxa, eu vou Bom, anotar tudo na minha apostila também agora. é, bom, onde é que a gente estava? Falando dos órgãos, né, da República. Até aí tudo bem, gente? Uhum. Sim. Uhum. Beleza, qualquer coisa vocês falam, tá? Se lembrarem de alguma coisa. Vocês lembram de quando a gente estudou isso no primeiro ano? Sim. Lembra? Uhum. Tem tempo, né? Eu lembro que uns ficaram com. Depois dividiram a Grécia Antiga. Depois que estudamos Grécia Antiga, não foi? Que dividiu aquele Foi. período de história antiga. É isso aí. É que Roma já pega a antiguidade, né? Isso é importante lembrar Sim. também. E vai direto para. Simultânea à Grécia, né? Isso aí. E chega o fim do Império Romano, o início ali do Império Bizantino e tal, já começam a configurar a Idade Média mesmo, né? É bem interessante. Bom, mas até aí tudo bem, né? Vira uma república, tem essa divisão do poder de forma mais horizontalizada. Eu estava falando que república vem de res pública, que é coisa pública. Então, parte do pressuposto de uma ampla participação popular nas decisões políticas, tá? Mas aqui é importante lembrar, né? Já é uma participação representativa, porque já tinha uma população bastante significativa, e aí você tem representantes que vão sendo escolhidos para ocupar esses postos e tomar as decisões. Tá? Bom, ainda na fase republicana, começam as guerras de conquista. Então, Roma está bastante estável, né, com bastante recursos, e inicia a guerra de conquistas. Então, eles começam a participar de guerras. Inicialmente, as guerras são para defender o seu território, depois elas já passam a ser guerras produzidas com o intuito de dominar o território inimigo. E eles percebem que essas guerras acabavam se tornando muito lucrativas, né? Tanto porque eles conseguiam muitos escravos, né? Quanto porque esse deslocamento do exército e tal, isso envolvia uma série de recursos e produtores rurais, por exemplo, ficavam encarregados de fornecer alimentos e para essas frentes de batalha. Então, assim, movimenta uma logística muito grande. Então, isso era lucrativo, resumindo. E essas guerras vão aumentando cada vez mais. Peraí, deixa eu aceitar a Manu aqui. Essas guerras vão aumentando cada vez mais, né? E isso começa a configurar um expansionismo mesmo intencional, né? Roma começa a traçar um plano expansionista. E aí, nesse processo, tem as guerras chamadas guerras púnicas, não sei se vocês se lembram, mas são as guerras contra Cartago, né? Cartago era uma civilização ali do norte da África, super bélica e potente belicamente, que vão enfrentar os romanos de igual para igual, mas vão ser derrotados em 3 oportunidades. Por isso, guerras púnicas no plural, né? E aí eles são derrotados e aí Roma conquista todo o norte da África, a Península Ibérica, que era tudo ocupada pelos cartagineses. Tá? Então, essas guerras púnicas são importantes de saber situar aí nesse contexto do expansionismo. Tá? Se a gente pensar esse expansionismo, ele é meio que uma moeda de 2 faces. Né? Ao mesmo tempo em que ele, por um lado, é lucrativo, é interessante, cria uma nova
um novo grupo social, que eram chamados cavaleiros, que era a galera que ia para a guerra e tal. Por outro lado, ele também tem uma face meio onerosa para o Império em si. E isso, com o passar do tempo, vai ficando mais evidente. As guerras vão ficando muito custosas para o Império. Principalmente por quê? Porque o Império vai ficando muito grande. É aquilo, né? No início, os caras se empolgam, são super ambiciosos, querem conquistar. Chega um momento, né, que eles não conseguem dar conta de tudo que eles conquistaram. E aí, como manter essa máquina de guerras e conquistas? É difícil, né? Porque você tem cada vez mais que deslocar exércitos para manter, por exemplo, os territórios conquistados, para proteger as fronteiras, para não ter invasões ao Império Romano, principalmente no norte, né? Que era a fronteira ali com os povos germânicos, que vão ser chamados pelos romanos de bárbaros, né? Então, assim, começa a situação a ficar cada vez mais complicada. Tá? Até aí tudo bem? Uhum. Bom, beleza. Aí a gente tem esse período republicano, né, que é um período super extenso. Em determinado momento acontece uma crise que ela é política e ela é também social, assim, digamos. Acontece uma crise entre os interesses da aristocracia e do povo, né, que está mencionada. Aqui tem uma questão importante, onde eu estou marcando com o cursor, esse parágrafo aqui, que mostra o aumento do número de escravos. Só para vocês terem uma ideia do quão significativo assim, é esse aumento, exatamente. A população, né, ela tinha 4.400.000 homens livres e 60 mil escravos. A população de homens livres, com as conquistas, não sobe muito, vai para 4,5 milhões, então sobe 100 mil. Mas a população de escravos vai de 60 mil para 3 milhões com as conquistas, né? Com essas guerras de conquista. Então, assim, é muita gente escravizada, né? Muitos perdedores de guerra escravizados. Isso também acabava gerando uma certa ociosidade das elites romanas, que passam a desfrutar de muitos escravos para realizarem todas as atividades mais braçais. Assim, tá? Bom, aí indo para a próxima página, dar um zoom aqui. A gente tem um pouco dessa crise que eu falei, que é uma crise política e social. A parte social, digamos assim, é o acirramento das disputas e da distância, digamos, entre os interesses da aristocracia e os interesses da plebe. Começa a ficar cada vez mais distante, e a plebe, que vai ficando cada vez mais presente politicamente, presente também economicamente, acaba pressionando cada vez mais a aristocracia, porque eles queriam mais direitos, né, os plebeus. Isso acaba gerando uma guerra civil, e aí você tem governantes, aqui fala do Tibério Graco e do Caio Graco, que tentam atender aos interesses da plebe, né, do povo, fazendo reforma agrária e tal, e a aristocracia não quer, porque não quer perder privilégio, não quer perder terra. Então, isso gera uma guerra civil. Então, assim, o ambiente começa a ficar um ambiente tenso. Para completar, como o império estava muito grande, eles criaram os chamados triunviratos, que era o governo, né? As instituições republicanas eram mantidas, todas aquelas que a gente falou, mas tinha um trio de imperadores, um trio de líderes para governar Roma, porque não se dava conta de governar tudo. Então, um triunvirato que teve era formado pelo Otávio, pelo Marco Antônio e por um terceiro, que era com L, agora não estou lembrada, que era o responsável pela parte religiosa. Então, um ficava responsável pela parte mais oriental do Império, da República Romana, ainda não era chamado Império,
o outro ficava responsável pela parte mais ocidental e um ficava responsável, era chamado pontífice, ficava responsável pela parte religiosa. O fato é que o Otávio e o Marco Antônio entraram numa disputa por conta do Egito. E aí não sei se vocês já devem ter ouvido falar dessa história, que Roma tentou conquistar o Egito, e aí a rainha do Egito era Cleópatra. E tudo indica que Marco Antônio caiu de amores por Cleópatra, ele era o responsável por essa conquista, ele caiu de amores por Cleópatra e resolveu se tornar aliado do Egito. E aí o Otávio ficou indignado, falou, cara, como assim você vai botar todo o nosso império em risco, enfim, por conta dessa aliança? E aí eles rompem, e o Otávio vai se tornar o primeiro imperador. Esse é o momento do fim da República e do início do chamado Império, porque o Otávio vai ser declarado imperador mesmo, formalmente. E vai ser o primeiro a concentrar em uma pessoa só esse cargo, né? Fala. Você tem como você repetir? Tipo assim, os triunviratos cada um tinha uma função, né? Um religioso, o outro e os outros dois eram o quê? Eu esqueci. Um ficava mais responsável pela parte ocidental do Império, né, dos domínios romanos, e o outro responsável pela parte oriental do Império, que era muito grande, né? Nessa altura, eles já tinham conquistado o que tinha sido o Império Persa, então eles iam até os limites, quase os limites da Índia, e até a Península Ibérica e pegavam o norte da África. Então, assim, o Mediterrâneo todo era deles, então, assim, é realmente muito grande. Tá? Eles chegaram a ter 6,5 milhões de quilômetros quadrados sob domínio. Tem esse dado aí em algum lugar. Tá? Até aí tudo bem, gente? Tudo. Tá, beleza. Sim. Aí, a parte do Império. Né? O que a gente precisa saber do Império? Até para a gente chegar na crise chamada famosa queda de Roma. O Império Romano é essa fase de ampliação das guerras de conquista. Né? Então, a gente tem aqui, no iniciozinho desse parágrafo, a concentração de poder nas mãos do imperador, o que acaba justamente colocando em xeque aquela ideia de horizontalidade da república. Né? O imperador acaba concentrando o poder, assim como era lá na monarquia. Abuso de autoridade, esbanjamento de recursos, e aí esses recursos provinham muito de impostos que os territórios conquistados pagavam para Roma. Então, esses territórios conquistados, eles, além de pagarem impostos, eles também deviam lealdade a Roma. E, em troca, né, Roma dava a eles o título, para os ricos isso, né? Dava o título de cidadão romano. Então, assim, Léo é do Egito, Manu é da Grécia e são os que eu estou vendo aqui. E Klinger é de Cartago, ali do norte. Vocês são elites desses lugares. Então, eu, que sou imperatriz de Roma, suponhamos, não seria possível na época uma mulher, mas, enfim, eu dava o título de cidadania romana para vocês. Em troca, vocês me deviam lealdade, ou seja, não poderiam me trair, querer sair, lutar contra o domínio romano, e me pagavam impostos também. Tá? Então, esse era o jogo, assim, do conquistador com o conquistado. Tá? Bom, no início, ia tudo de vento em popa, né? Os impostos eram pagos, as conquistas aconteciam, o domínio era estabelecido, né? Mas depois, como eu já adiantei um pouco, essa extensão toda do Império Romano acaba virando um problema. Aquilo, né? Meio que você tem uma empresa e você começa a querer abrir um monte de franquia, meio enlouquecidamente, chega um momento que você não dá conta mais da grandiosidade do que você criou. Né? Então, essa ambição acaba meio que se convertendo num dos principais problemas romanos. Tá? Aqui a gente tem um mapa que mostra os domínios romanos no século I a.C. Tá?
Aqui os territórios de Lilás em 62 a.C., depois as conquistas de César, em verde. César conquista principalmente essa região da Gália, que hoje é a França. E depois as conquistas de Otávio, que é aquele que brigou com Marco Antônio. Então, reparem, né? O Otávio pega aqui o Egito, ó, que tinha sido o motivo da briga, pega aqui essa região mais próxima ali do Estreito de Magalhães, ali. Estreito de Magalhães? Não. Magalhães, né? Não lembro agora se é Magalhães ou Gibraltar. Esse estreito aqui. Gibraltar, né? Que divide ali, que é pertinho o atual Marrocos da Espanha. Enfim, pega a região da Capadócia, atual Turquia, né? E lá em cima também, ó, essa região aqui que já faz fronteira com os povos germânicos, tá? Bom, então o Império é grandioso, ó, pega até a região da Palestina, Síria, então tá lá praticamente nas fronteiras ali do Oriente Médio com a Ásia Menor, tá? Então, assim, essa extensão toda do Império acaba se convertendo num problema, como eu disse. Essa concessão de cidadania que eu mencionei, que eu dei o exemplo com a Manu, Léo e Klinger, essa carta de cidadania era chamada de Foedos. Isso, não vão testar vocês com isso, mas podem mencionar essa carta de cidadania. Então, é importante saber que existia essa dinâmica, tá? E existia um período chamado de Pax Romana, que era o período chamado da Paz Romana, que foi um período em que tudo isso funcionou bem, né? Em que essa estrutura de poder, governo, dominação, funcionou relativamente bem. E o Foedos, essa carta de cidadania, lealdade em troca, impostos e tal, era a principal engrenagem para manter essa paz. Mas isso começa a dar problemas, né? De novo, pela própria extensão que o Império vai adquirindo. Então, aqui a gente tem uma espécie de linha do tempo, tá? No finalzinho dessa página. Aqui fala um pouquinho da Pax Romana, desse período, e aí é o período de muitas obras, dos anfiteatros, do Coliseu, com a luta lá dos gladiadores, e aí aquela ideia do pão e circo, né? Então o governo, né? O imperador financiava uma série de subsídios assim para manter as pessoas mais pobres alimentadas, meio que um cala-te-boca, e oferecia lá os espetáculos dos gladiadores. Então essa é o chamado governo do pão e circo, né? Que é uma expressão que fica conhecida. Então as pessoas iam para aquela arena e assistiam aqueles combates e tal. Qualquer semelhança com o UFC de hoje em dia não é mera coincidência. Passa no filme, né, do Gladiador. Pois é, esse filme é maravilhoso. Filme Sabem que quando... Só Fala, dá medo porque tem um monte de cavalo. Eu fico com medo de acertarem os cavalos. Dá mó peninha dos bichos mesmo, né? Nossa, sofri muito. Quando lançou esse filme, eu estava no pré-vestibular, acreditam? Tinha a idade de vocês. Nossa. Pois é, eu lembro até hoje, é o professor de história, ele adorava a Idade Antiga, medieval, aí ele chegou no curso, assim, muito empolgado. Gente, lançou um filme maravilhoso! E ele era meio maluco, assim, ele dava umas cambalhotas, o cara grandão dava umas cambalhotas. Gente, ele tava todo empolgadão, assim. Aí eu lembro até hoje, por causa do... Eu vi no cinema na época. É bem legal, uma grande produção, assim, vale a pena ver. Eu acho que tem disponível no YouTube, né? Uhum. Tem no Netflix, não tem? Até um tempo atrás tinha. Legal, não sabia. Bom, gente, para falar da crise do colapso, aqui tem alguns pontos, estão vendo? Pontos mesmo. Que são assim os fatores que contribuem para a crise e para o colapso geral do Império Romano. Quando a gente fala desse colapso geral do Império Romano, a gente está falando do colapso do Império Romano do Ocidente. Por que isso? Porque o Império Romano, digamos, do Oriente, que é a parte lá... eu queria voltar no mapa. Era a parte lá, mas vocês podem voltar aí na página de vocês. Aquela parte da Península Itálica para lá, né?
para a parte oriental mesmo, era a chamada parte do Império Romano do Oriente. E a parte do Império Romano do Ocidente pegava ali o norte da África e o que a gente entende hoje por Europa. Essa parte do que a gente entende hoje por Europa, que era o Império Romano do Ocidente, é o que entra em colapso. A parte oriental continua tendo uma atividade comercial bastante produtiva, as cidades continuam em funcionamento, habitadas, com pagadores de impostos, então continua funcionando. E essa parte oriental do Império vai sobreviver ao que a gente chama de queda do Império Romano. Deu para entender? Sim. Tá? Aí, essa parte oriental vai ficar sendo chamada, porque ela sobrevive, vai ficar sendo chamada de Império Bizantino. Lembrando que a capital era Bizâncio, né? Que depois passou a se chamar Constantinopla. E a parte ocidental, que tinha Roma como capital e tal, é a que entra em colapso. E esses pontos aqui são alguns pontos que mostram os fatores, e são fatores que só levaram à queda porque estavam conjugados, ou seja, aconteceram ao mesmo tempo. Se não tivesse havido essa combinação de fatores, talvez o colapso não tivesse acontecido, né? Mas as movimentações históricas acontecem assim mesmo, né? Com essas combinações de circunstâncias que acabam levando a determinado desfecho, tá? Então, a gente só consegue entender a queda de Roma pensando um processo multifatorial. Não é, por exemplo, durante algum tempo se pensou a queda de Roma tem a ver com invasões bárbaras. Não é só isso, né? É muito mais coisa. Se as invasões bárbaras não teriam tido tanto peso se Roma não tivesse tão fragilizada, tá? Então, vamos lá. A parte oriental que sobrevive, né, professora? A oriental, isso aí. Isso aí. A parte de Constantinopla, né, que hoje é a atual Turquia. O mundo grego também está incluído nessa parte oriental. Toda essa parte da Europa, que seria o leste, né? Tá? Mas não o que é leste europeu hoje, né? Porque aí é muito para cima. E isso eram povos chamados de povos bárbaros. Mas aquela parte que a gente viu ali no mapa mesmo, que é nos arredores ali da Península Itálica até a Península Ibérica. Bom, então a gente tem uma combinação de fatores. Que fatores são esses? Primeiro, o número de escravos começa a diminuir, e aí eu não sei se está nessa ordem aqui exatamente não, tá, gente? Depois a gente pode bater o que eu vou falar com isso aí. Mas o número de escravos começa a diminuir porque as guerras de conquista começam a diminuir também. Então, é uma reação em cadeia. Eles não conseguem mais ter exército suficiente para manter as fronteiras protegidas e continuar fazendo guerras de conquista. Então, essas guerras de conquista começam a diminuir. Com isso, diminuem o número de escravos, diminuem os lucros que eram promovidos por essas guerras. Tá? Além disso, começa a ficar muito caro viver nas cidades, nas principais cidades ali romanas, né? Do Império Romano do Ocidente, porque os impostos eram muito caros, as pessoas não conseguem mais se manter, principalmente também porque deixam de ir para a guerra, deixam de arrecadar. Então, essa reação em cadeia faz com que muitas pessoas das cidades comecem a voltar para o campo. Então, é um êxodo urbano mesmo. Isso vai gerando um esvaziamento das cidades. E aí você vai começando a construir aquela ideia que depois, na Idade Média, a gente chama de feudalização, né? Por isso que o feudalismo acontece justamente, né, na Europa Ocidental, onde era o Império Romano do Ocidente. Por quê? Porque as populações das cidades começam a ir para o campo, começam a usar as terras que ganhavam na época de guerras, porque eles eram recompensados pelas guerras também com terras. Então, começam a ir para o campo. Isso vai depois, mais para frente, gerar os feudos. Então, diminuem os impostos, diminuem os escravos, diminui a participação nas guerras. Além disso, o cristianismo começa a ganhar força. O cristianismo é uma religião perseguida inicialmente no Império Romano, e que depois vai se tornando tão forte, principalmente no momento de crise,
que o imperador romano percebe que era mais fácil se aliar ao cristianismo do que continuar combatendo. Isso acontece lá no ano 380 e poucos. O cristianismo vai se tornando forte porque o cristianismo, pelo seu ideal, pela sua premissa inicial, né, pressupõe a salvação após a morte, que a vida pode ser mesmo difícil, mas que você, depois da morte, vai se salvar, enfim. Então, isso, numa situação de crise, fazia muito sentido. As pessoas começam a se apegar nisso, de que a vida agora está uma porcaria, mas depois que eu morrer vai ficar melhor. Bom, e somado a tudo isso, a questão das invasões dos povos germânicos, e como não tinha mais exército suficiente nas fronteiras, essas invasões começam a penetrar realmente e a desestabilizar o império. Deu para entender? Sim. Muito bom. Muita coisa, gente. Desculpa, não sei se eu consegui dar conta de tudo. Se tiver alguma questão que eu não tenha levantado, extensão territorial aqui na primeira, dificuldade do poder central de governar tudo, a questão rural, consequência da baixa produtividade do trabalho escravo, escassez de mão de obra, né? Diminui o número de escravos após as últimas conquistas de Trajano e tal. Questão financeira, desvalorização da moeda, as despesas públicas ficam muito altas, então não tem recurso suficiente para financiar, o empobrecimento e ociosidade das populações urbanas, a galera começa a voltar para o campo, a dificuldade de governabilidade, a questão religiosa, a adoção do cristianismo e a questão das invasões dos povos germânicos. E aí é importante a gente ter sempre cuidado quando for se referir aos povos germânicos e cuidado para não reproduzir a visão dos romanos, que essa visão de chamar de bárbaro é uma visão dos romanos, né? Para os germânicos, os bárbaros eram os romanos, né? Porque bárbaro tem todo um sentido pejorativo, enfim, então tem que ter cuidado com isso, tá, gente? Se vocês forem escrever alguma questão discursiva sobre isso mais para frente. Depende do ponto de vista. Tanto é que os materiais, né, os livros mais atuais e tal, falam em povos germânicos mesmo, e usam justamente essa expressão de bárbaros sempre entre aspas, como está aqui nesse título, né, os bárbaros entram em Roma, sempre colocando como, né, um prisma, um ponto de vista. Aqui fala que a palavra barbárie, no livro que eu li, lembrei disso agora, eu peguei para verificar. Fala da palavra barbárie, que vem da origem do grego, que é contra a civilização, que é o sentido oposto da civilização. Então, eles consideram a civilização deles sendo como uma civilização normal, e os bárbaros, ou aqueles povos opostos, sendo não participantes de uma civilização. Exatamente. É aquela famosa questão da alteridade mesmo, né? Não, de que ele é o outro, ele é alheio, ele não nos pertence, ele é inferior e tal. Isso pauta, inclusive, se a gente quiser fazer um link com o que a gente está vendo agora, né? Da questão do imperialismo, das colonizações no século XIX e XX, justamente aquele discurso civilizatório, né? De que eles iam para a África, iam para a Ásia para civilizar aqueles povos, que eles chamavam mesmo de bárbaros, né? Então, esse conceito de barbárie, ele se prolonga, né? Tá? Bom, aí acho que a gente vai para os exercícios. A gente tem mais uns 15 minutinhos. Vamos tentar fazer aquelas do Enem? E aí depois vocês façam essas que são de vestibulares bastante diversificados, pode ser? Claro. Uhum. Então, beleza. Aí eu posto o gabarito depois, que nem eu fiz na última aula, tá? Uhum. Mais tarde eu posto o gabarito dessas que vão... anotado aqui. Enfim, vocês estão acompanhando as páginas aí, né? As do Enem começam na página 42, tá? Caderno 1 revisional. Todo mundo acompanhando? A gente tem 10 minutos.
Tá, vamos lá. A questão número 1. Enéas de Troia, após a destruição de sua cidade pelos gregos, dirigiu-se até a Península Itálica, onde se casou com uma princesa latina. E aí é o mito de fundação de Roma, que é do Rômulo e Remo, né? Que eles, enfim, seriam... Explica aqui, vou ler. Porque eu não falei disso exatamente na explicação, mas vamos lá. A questão não pede que vocês saibam em específico essa questão. Que eles são criados por um lobo, não é? Isso, exatamente. São abandonados no rio, aí a loba cria. Isso, exatamente. Isso. E eles eram gêmeos e eles fundaram Roma, né? Um mito. Aí um matou o outro depois, né? Um matou o outro, essas coisas. Um matou o outro, acho que Rômulo mata o Remo. Aí tem aqui, ó, a princesa, filha, foi aprisionada no colégio das sacerdotisas que não podiam se casar. No entanto, a princesa engravidou do deus Marte e deu à luz a 2 filhos, Rômulo e Remo. Após uma série de eventos, Rômulo fundou a cidade de Roma. O mito de Rômulo e Remo explica a origem da cidade de Roma. Como todo mito de origem, essa história, letra A, busca demonstrar a originalidade da cultura romana, que seria superior a qualquer outra cultura da antiguidade mediterrânea? Não! Essa coisa de cultura superior, né? Não, busca uma glória ancestral como justificativa para a sociedade que o criou, no caso, um vínculo com o mundo sobrenatural por meio da intervenção do deus Marte. Eu acho que é essa. Eu não sei. Eu acho. Vamos ver as outras. Letra C. Estabelece os princípios para a divisão social romana, sendo a elite patrícia os descendentes de Rômulo e os plebeus romanos pobres descendentes de Remo. Não. D. Remete a uma origem cultural pobre, de modo a exaltar as conquistas culturais e materiais como fruto da ação humana, sem qualquer intervenção do divino. Não. Fala claramente, né, que tem uma intervenção do divino. Letra E. Estabelece uma identidade cultural com a antiguidade grega, considerada mãe de todas as culturas da antiguidade. Não. Tem que saber que Marte não é um deus da mitologia grega, né? Mas sim da mitologia romana mesmo. Você pagou minha seta. Então a B. Então a que faz mais sentido é a letra B mesmo, né? É isso aí, letra B, tá? Acertei. Número 2, vamos lá. Como as crianças... Desculpa. Número 2. Como as crianças, os escravos estão sujeitos ao tribunal doméstico, que constitui o arbítrio do senhor. Não tem esposa nem filhos, pois seus amores e proles são como os dos animais de um rebanho. O dono ficará contente de ver o rebanho crescer, só isso. Então, a ideia de propriedade está presente aí. Por mais que não seja uma propriedade mercantil, né, capitalista, como a gente tem na escravidão moderna, mas é uma propriedade, é uma relação de propriedade do senhor com o escravo. Segundo o texto, os escravos romanos, letra A, tinham uma condição social que em pouco difere da dos plebeus, visto que estes também eram submetidos a um senhor por um acordo de servidão. Não, os plebeus acho que não eram submetidos a um acordo. Os plebeus não eram servos, né, gente? Não eram aristocratas, mas eles não eram. Tem até muitos servos. filmes que mostram que eles têm que ir para a cidade vender as coisas, né? Porque eles têm que morar nos lugares. Exatamente. Letra B. Não poderiam ser considerados chefes de família, pois assim como seus filhos, eram todos considerados propriedade do senhor. Eu acho que essa está certa, hein? Eu também acho. Parece. Eu vou marcar aqui, ó. Vou marcar com uma Parece, setinha. Né? Léo, para de marcar a setinha em cima da minha. O Léo tá aí, tá, né? O Léo tá marcando a setinha em cima da minha, cara. Tinham direitos perante o Tribunal Doméstico, instituição romana que deu origem a todo o sistema jurídico romano. Não, acho que essa não. Olha, vai um X, tá? Eu coloco fala ali, né, do ambiente doméstico e tal. Tribunal doméstico, ele fala, mas é uma expressão, né? Eram impedidos, letra D, eram impedidos de se reproduzirem por seus senhores, que temiam que o aumento da população cativa gerasse rebeliões. Eles eram impedidos?
Não. Não. O texto fala o contrário, né? Que o Senhor ficava feliz que eles tivessem filhos. Porque Porque virava propriedade deles aumentava o também. número de escravos. É bizarro, né? Porque já nascia na condição de escravo. E letra E, eram considerados inferiores por terem uma origem étnica africana, enquanto os homens livres tinham nacionalidade romana. Não, porque os que nasciam também eram nacionalidade dos Mas essa aí próprios. engana, hein? Essa daí foi feita pra enganar. Uhum. Essa pega, porque aí você pode confundir com a escravidão moderna. Nessa É. Não tem época, nada gente, a na ver. antiguidade, não existia uma marca racial para quem era escravo. Não existia. Na escravidão moderna, o que se constrói é que a pessoa de pele negra era automaticamente associada à ideia de escravidão. Na antiguidade, não. O escravo poderia ser um escravo por dívida, então poderia ser um próprio cidadão romano, poderia ser um plebeu de Roma, poderia ser um derrotado de qualquer um dos territórios que fossem conquistados, da Gália, por exemplo, que é onde é a França atualmente. Então, não tinha esse marcador racial, né? Era difícil de identificar só de olhar quem era escravo. Tá? Então, essa não pode ser. Tá? Os africanos não eram necessariamente escravizados nesse momento. Só eram escravizados Até se porque fossem de nesse território contexto conquistado por Roma. do Mediterrâneo ali, eles só tinham mais contato com o Egito ali, né? Que ficava O Egito e a perto. atual Argélia, atual Tunísia, É, tudo isso foi Império isso Romano. daí, Egito, Tunísia, Argélia, eles tinham mais contato com esses Sim, povos assim, mais à beirada do rio. muito próximo. Tem um contato com o continente europeu muito significativo. Então, essa aí também é letra B, tá? Acho que a gente consegue fazer mais uma. Alguém tem dúvida nessa aí, gente? Deu para entender essa questão da escravidão? Acho que deu. Isso é bem importante. Número 3 é um documento de época, tá? Encontrei-me por acaso em um espetáculo de meio-dia. Esperava jogos e divertimentos, um espetáculo agradável aos olhos, cansados de ver o sangue humano, mas foi o contrário. Os combates antigos eram misericordiosos, mas agora deixam-se esses detalhes e ocorrem verdadeiros assassinatos. Quando ele fala em antigos, ele está se referindo ao mundo grego e tal, que eram espetáculos mais do ponto de vista cultural, digamos assim, né? Eram teatros. E no mundo romano, do Império Romano, da fase do Império Romano, já é aquela coisa mais sanguinária mesmo. Nada tem para usar como defesa. Seus corpos expostos ao golpes, não há combate sem morte. Lembrando que os gladiadores eram escravos, né? Eram colocados lá para lutar como animais, assim. E às vezes o que era prometido pelo Senhor é que quem ganhasse a luta seria libertado, então tinham essas negociações. O relato de Sêneca trata dos espetáculos públicos romanos, conhecidos como política do pão e circo. A postura de Sêneca acerca desses espetáculos é de letra A, passividade dos espectadores diante das mortes provocadas por jogos. Não. Nada a ver. B, defesa da violência como forma legítima de entretenimento. Não. Não, ele vai totalmente contra isso. É interessante, né? Porque a gente já vê um cara vivendo no momento que já tem um olhar crítico sobre isso. Né? Letra C. Apologia à violência como elemento fundamental da humanidade. Não. Letra D. É quase uma questão de interpretação de texto, né? Repúdio à violência explícita dos combates como forma de entretenimento. Sim. E a gente está acabando o nosso tempo. Temos menos de 1 minuto. E letra E. Defesa dos jogos como elemento de controle social. Não. Letra D. Tá? Isso. Então, queridos, obrigada pela presença. Hoje, mais tarde, eu ponho o gabarito e na quarta-feira a gente se vê de novo. Tá bem. Tchau. Tá? Tchau. Beijo. Obrigada, gente. Tchau. Tchau. Tchau, queridos.